Boa noite, meus irmãos. Com que satisfação estou falando com vocês agora. Diante das dificuldades apresentadas por esta pandemia, que se faz necessária para a nossa evolução, nós vamos nos servir de novos recursos do progresso para estarmos conversando com vocês. E que a paz do Mestre amado Jesus esteja com todos nós e nos ilumine. Nos disse Paulo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. E Emmanuel comenta sob o título de ânimo forte: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Assim, devemos estar de ânimo forte para enfrentarmos as dificuldades. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Mas com que propósito Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração? Sabendo ele quanto nos preocupa e atemoriza a ideia da própria morte, e como é grande a dor que sente aquele que se separa de um ente amado pela desencarnação, Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o Espírito vive sempre, ainda que não o possamos ver. Não se turbe o vosso coração, diz-nos Jesus, mostrando-nos que, além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz e a bem-aventurança, reservadas aos que observam as leis de Deus. Como vemos, o que podemos e devemos fazer é obedecer às leis de Deus. Vou para vos preparar um lugar. Qual o sentido desta promessa de Jesus à humanidade? Jesus nos acena com uma prática espiritual de paz e felicidade, sem as constrições e os sofrimentos da terra. É o lugar reservado aos que vivem em consonância com a lei de Deus. O lugar de que nos fala Jesus é a morada dos justos e não tem determinação geográfica, pois o universo é infinito, como infinito é o número de espíritos que o habitam. Mas como interpretar a frase de Jesus: há diferentes moradas na casa de meu Pai? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam
moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados, pois Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada. Progressão dos mundos, segundo Santo Agostinho. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a quem concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, 1862. Portanto, Santo Agostinho nos fala da necessidade e do progresso que há de existir, tanto materialmente quanto espiritualmente. Evolui o orbe terrestre do ponto de vista material, haveremos nós, espíritos, de evoluirmos, de nos elevarmos. Portanto, não devemos ficar preocupados, ficar cabisbaixos, de forma alguma. O Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, e não nos faltará. Teremos sempre o apoio do nosso Pai Criador, do Mestre amado Jesus, nosso irmão maior. No livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles nos diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Asseverou sabiamente Jesus, e após ensinar lições da fraternidade e do amor,
partiu para o seu reino, preparando para o homem sua meta sublime, seu fanal, a morada definitiva, onde a sombra, a dor e a morte, não possuindo dimensão ou legitimidade, são fantasmas desvanecidos pelo sopro da realidade. Mergulhar no labirinto de si mesmo e compreender a urgência de aplicar as regras do Evangelho de Jesus no comportamento diário, para habitá-la e fruí-la por fim, quando despojado da pesada indumentária dos parcos sentidos. Emmanuel nos diz em Palavras da Vida Eterna que devemos estar de coração puro. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor. Não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia recomendou o Mestre: não se turbe vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com um pensamento em Deus. Nos disse Santo Agostinho no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel ainda nos conclama, tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Sócrates já nominava Deus como a razão perfeita, enquanto Platão o designava por ideia do bem. Deus é amor, afirmava João. Meu Pai, dizia reiteradamente Jesus, conceituando-o da forma mais vigorosa e perfeita que se possa imaginar. E Allan Kardec, mergulhando as nobres inquirições filosóficas nas sublimes da espiritualidade superior, nas sublimes fontes da espiritualidade superior, recolheu através dos imortais que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em admirável síntese das mais felizes, completando a argumentação com a asserção de que o homem deve estudar as próprias imperfeições a fim de libertar-se delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Concordante com o ensino do Cristo em João, Deus é Espírito, e importa que
os que o adorem em espírito e verdade. Assim, meus irmãos, deveremos nós, diante desses ensinamentos, mantermos-nos confiantes em Deus. Mantermos-nos com nossa vontade, com o nosso sentido sempre nas alturas, sempre com a certeza de que Deus não nos abandonará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos asseverou Jesus. Portanto, devemos nós robustecer a nossa fé, fortalecendo-a de modo a estarmos sempre confiantes, sempre de forma positiva e com elevado sentimento, a fim de que nos encontremos em esferas superiores, pensando sempre alto. Quem estiver na Judéia, suba aos montes, nos aconselhou Jesus. Quem estiver no campo, que não desça. Ou seja, não devemos descer as nossas vibrações. Devemos sempre procurar elevá-las, a fim de que possamos, pensando positivamente no binômio espiritualidade e saúde, fé e saúde, sempre nos estarmos bem, para que não venha a sofrer as consequências no corpo somático. Nos entreguemos a Deus. Nada nos acontecerá sem que Ele esteja concorde. Não há mutação nas leis de Deus. As leis de Deus, elas são sempre as mesmas. E tudo, tenhamos certeza, do que está nos acontecendo nesses instantes, está programado. Não há improviso nas leis de Deus. Vamos, meus irmãos, ver uma mensagem do dia 11 de março de 1954, no grupo Mimei, que o nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que no dia 11 último, no dia 11 deste mês, completou 120 anos de desencarnação. O título é Renúncia. Meus amigos, rendamos graças ao nosso Pai Celestial, guardando boa vontade para com os homens, nossos irmãos. Nossa visita, contudo, não tem outro objetivo senão colaborar na renovação íntima que nos é indispensável, a fim de que não estejamos malbaratando os recursos da fé e os fervores do tempo. Aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia, como ciência divina da paz. Constantemente, nossa palavra se reporta à caridade, e admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo de valores materiais da nossa vida. Entretanto, a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Toda a natureza é escola nesse sentido. Cedendo de si própria, converte-se a madeira bruta em móvel de alto preço. Consumindo as próprias forças, o sol mantém a terra e nos sustenta a vida com seus raios. E porque desprevenidos, vivemos
gastando a esmo as oportunidades de serviço obtidas do mundo. Com o corpo denso, somos colhidos pela transição do túmulo como pássaros engaiolados na grade do próprio pensamento. É necessário esquecer para reviver. É imprescindível o desapego de todas as posses precárias da estação carnal de luta, para que o incêndio das paixões não nos arraste às calamidades do espírito, pelas quais se nos paralisa o anseio de progresso em seculares reparações. Saibamos, assim, exercer a doce caridade de compreender as criaturas que nos cercam, não somente entendê-las, mas também ampará-las pelo desprendimento de nossos desejos, percebendo que o bem do próximo, antes de tudo, é o nosso próprio bem. Para isso, não desdenhemos ceder, e suplicamos ao eterno benfeitor nos ajude a plasmar-lhe a doutrina de luz em nossas próprias vidas, para que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja sempre uma fonte de reconforto e esperança, serviço e benevolência, exaltando para aqueles que nos rodeiam o abençoado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bezerra de Menezes. Muito agradecido, meus irmãos, e muita paz para todos. E que assim seja.